quando nós lemos no Evangelho de Lucas, Jesus explicando sobre o reino de Deus, nós devemos prestar atenção em 3 pontos. Vejamos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Versículo 23. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Portanto, no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós devemos prestar atenção no ensinamento de Jesus. Não preste a atenção nos ensinamentos humanos, senão você será desviado de conhecer a verdade, de conhecer o Espírito de Cristo, de conhecer o Espírito de Deus. A primeira coisa que Jesus diz sobre o reino de Deus nesta era é que, versículo 20, não vem o reino de Deus com visível aparência. Toda aparência no cristianismo, toda aparência religiosa cristã é um engano. Por quê? Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Onde o reino se desenvolve? Observe em Mateus 13. A semente cai no coração, comparado com 4 tipos de solos. Portanto, o reino de Deus se desenvolve como uma semente em nosso coração. O que traz uma semente, chamada por Jesus em Mateus 13 de boa semente, traz as informações a respeito do reino, para nós vivermos a sua realidade e a doce presença de Deus no Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Portanto, nós podemos experimentar esta autoridade e nos sujeitarmos a ela interiormente. Tudo que os homens fabricaram e tudo que os homens fazem segundo a carne será queimado pelo fogo. Por isto, há também um batismo de fogo. Precisamos estar atentos que Deus é fogo consumidor. E a obra que não é por meio do Espírito Santo será queimada. É o que está ensinado pelo Espírito através de Paulo na carta aos Coríntios. Agora, nós já sabemos, o reino de Deus está dentro de nós e nesta era não tem nenhuma aparência exterior. A segunda coisa, vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Sim, hoje muitos dizem, venham, aqui é o lugar onde Deus está. O que Jesus está ensinando que o reino de Deus não é uma questão de uma localização geográfica, de um templo, de um lugar demarcado pelos homens, porque o reino está dentro de nós. Na realidade, o reino de Deus está dentro, quando nós, em nossas almas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, experimentamos ser governados pelo Espírito Santo. É assim que o Espírito reina. Ele veio para o nosso espírito e quer governar na nossa alma. Se governar a nossa alma, governará também o nosso corpo. Bendito seja o Senhor. É por isso que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 4, a verdadeira adoração. Versículo 23. Jesus disse assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso nós podemos conhecer a Deus. É por isso que Jesus disse também no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Portanto, do que adianta nós termos uma religião e não termos a vida eterna? Então teremos uma religião somente para a nossa vida aqui na Terra? Precisamos de entender que fomos chamados a conhecer o único Deus verdadeiro. Isto é ter a vida eterna. E ter a vida eterna é ter Ele em nosso espírito. É por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, isto é, no nosso espírito, porque Deus é espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores. Assim, nós podemos agora fazer uma distinção entre o reino dentro de nós e a religião exterior. A religião exterior é um engano. É tudo que o homem faz para Deus, sem Deus ter pedido a ele. Observe. Para você aprender, faça a seguinte pergunta na sua condição religiosa: onde você se reúne e aquilo que você faz. É isto que Deus pediu? É isto que Jesus ensinou? É isto que o Espírito Santo deseja? Lembre-se, o Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade. A verdade é o próprio Espírito de Deus. Assim, nós temos discernimento e podemos perceber a religião vã, o cântico vão, o hino vão, aquilo que não produz conhecimento de Deus. Lembre-se, o Espírito Santo é espírito de inteligência, é espírito de sabedoria, é espírito de conhecimento. Não se misture com nada que não tenha clareza e não seja inteligente e sábio. Há espíritos de engano, doutrinas de demônios, doutrinas de homens. Oh, quantas coisas religiosas e inúteis! Deus nos deu o seu Espírito Santo e nós o recebemos. E o reino está dentro de nós. Deus veio nos governar. Observe toda a humanidade. O que os homens precisam? Precisam do reino de Deus. Em Romanos diz: o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é por meio de Jesus Cristo. Que possamos ter discernimento entre o reino de Deus interiormente, para conhecermos a verdade, que é Deus, e assim, em nós mesmos, interiormente, sermos feitos semelhantes a Cristo, sermos cristãos verdadeiros e verdadeiros adoradores. Pegue a sua Bíblia e leia, e peça ao Espírito para te guiar a toda a verdade. Bendito que venha o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém.